O Flamengo escalou um time totalmente reserva para o clássico contra o Botafogo. Se deu bem, o jogo foi no Mané Garrincha, em Brasília, e nem o técnico Vitor Pereira apareceu. Sabadão de sol, ainda em clima de carnaval no Rio de Janeiro. Futebol no Maracanã, cidade lotada de turistas. Teve até bloco da Anitta. O técnico Vitor Pereira não quis deixar esse cenário e tinha a desculpa ideal: treinar os titulares do Flamengo. Afinal, terça-feira tem o jogo de volta da Recopa. Achou que os blocos iam atrapalhar e não ia dar tempo de pegar o voo. Acabou ficando no Rio mesmo. Mas o professor VP deixou as coisas bem ensaiadas com os reservas lá em Brasília também. O Flamengo precisou de menos de 1 minuto para fazer o gol no Botafogo. Mérito do Matheus Gonçalves, de 17 anos. Gol! Matheus Gonçalves é o pai da criança! Mesmo depois de um gol relâmpago, o jogo não esquentou. Ou pelo menos não esquentou do jeito que a gente gosta. Os dois times tiveram gols bem anulados, mas só o Botafogo perdeu a cabeça. O Tiquinho Soares e o Marçal foram expulsos por reclamação. E o Carli ainda conseguiu ser expulso no banco. Adivinha por quê? Reclamou também. No final, o Matheus Nascimento ainda teve a chance de empatar, mas parou no goleiro e xará Matheus Cunha. Vitória do Flamengo e o técnico Vitor Pereira nem precisou viajar e também não foi visto em nenhum bloquinho de carnaval. Adorei. Gente, é o seguinte, na entrevista depois do jogo, o técnico do Botafogo, o Luiz Castro, assumiu a responsabilidade pela derrota. Ele não reclamou das expulsões, mas foi enfático ao criticar o árbitro e a presença da polícia em campo. Perdemos a cabeça às vezes? Perdemos. Durante o jogo, os meus jogadores perderam a cabeça. O que é que aconteceu? Foram expulsos. Não pode mostrar um vermelho ao meu jogador porque o insulta e não pode mostrar, e tem que mostrar também ao jogador do Flamengo quando ele chama ao árbitro. Tem que fazer o mesmo. E depois a polícia não tem que ir no fim defendê-los. Eles que se defendam. Se eu o provocar, se eu o insultar, eu levo vermelho e vou-me embora. E sou castigado. Agora a polícia está a evitar o quê? Está a evitar vermelhos. Quer dizer, a polícia não evita vermelhos ao longo do jogo e depois vai evitar vermelhos no fim do jogo? Evita vermelhos sempre. Então mete um polícia à volta do árbitro. Pronto, e ninguém leva vermelhos. Ok, temos culpa, perdemos. Assumo a culpa, a responsabilidade total pela minha equipa. Total pela derrota. Sou eu. Eu sou o culpado da derrota. Eu sou o culpado da parte emocional dos meus jogadores. Tem coisas... O Luiz Castro é português, é um europeu que está há pouco tempo no Brasil, razoavelmente. E é importante a gente frisar, a gente se acostuma com coisas. Ontem na redação a gente estava discutindo, né, sobre o episódio e tal, sobre as imagens do jogo. A gente se acostuma com coisas como, por exemplo, o batalhão de choque entrando para proteger o juiz ao final do jogo. Por várias razões. Por ameaças, perseguição ao juiz, enfim, os nossos jogadores, comissão, também são mal educados. Mas quando vem um outro ponto de vista, isso chama atenção. E no jogo de ontem, a gente teve ainda episódios de invasão de campo durante o jogo. Teve um torcedor que entrou em campo, invadiu, tirou uma selfie antes de ser detido por qualquer pessoa, inclusive a polícia. A polícia entrou atrasada. E no fim do jogo ainda tem umas 4, 5 invasões de campo ali no Mané Garrincha, num jogo de um tamanho de um Flamengo e Botafogo, né? A polícia ela tá ali para garantir a segurança, né? Eu entendo o ponto de vista do Luiz Castro, quando ele se sente um pouco afrontado com a presença da polícia, mas a polícia não deveria ameaçá-lo. A polícia está ali justamente para protegê-lo, proteger o árbitro, proteger o jogo, proteger as pessoas que estão ali para que aquilo não vá para um outro lugar, né? Para que aquilo não saia daquela discussão, daquela briga, daquela conversa. Então, assim, na minha opinião, eu entendo a visão do Luiz Castro, quanto aquilo pode parecer um pouco fora do tom, mas para mim faz parte, talvez pelo que você colocou, para mim faz parte de você ter ali um representante da autoridade para garantir a segurança pública do jogo. E até a gente tem que destacar o destempero do Botafogo. O Botafogo, em 2 jogos, perdeu 5 jogadores expulsos, em 2 clássicos, contra o Vasco, contra o Flamengo, contra um time do Flamengo com jogadores sub-17, sub-20. O Botafogo teve 2 expulsos, o Tiquinho Soares deu quase uma cabeçada no árbitro, o Marçal encarou o árbitro, uma coisa que acho que não cabe também num momento de temporada como esse, num clássico como esse. Vamos com o Vitor Pereira. O Flamengo é o líder do Campeonato Carioca, vem de eliminação na semifinal do Mundial de Clubes, derrota na primeira partida da Recopa contra o Independiente Del Valle. Como é que você vê o trabalho do Vitor Pereira? Esse jogo contra o Del Valle agora no Maracanã, o segundo jogo da Recopa, qual o tamanho desse jogo, hein? Muito grande, não à toa que para esse jogo ele foi com um time reserva, um time que foi bem, principalmente na parte defensiva, né? Rodrigo Caio e Pablo foram muito bem, jogando um pouco mais centralizados, o Cleiton também caindo pelo corredor esquerdo. Ali o que ele viu, quando você coloca uma equipe reserva em campo é muito difícil, né, Lucas? Porque você muda toda a dinâmica do jogo. Então o Flamengo precisava dar uma resposta ontem.
deu. Agora é esfriar os ânimos e organizar o jogo para essa partida que é extremamente importante para não aumentar a crise que já se instalou nesse início de temporada no Flamengo.